de tribunais de direitos humanos, porque eles são inocentes. Estão presos. Você viu, eu vi uma teoria, não sei, é mais teoria da conspiração, mas ela fez um certo sentido para mim. Você já ouviu falar que o Titanic não trombou, que ele foi afundado? Ah, tem várias teorias de conspiração. Titanic é o que mais tem, né? Eu acho que é o que... eu não acredito. Para mim, o que aconteceu com o Titanic, eu não estava lá, graças a Deus, não teria como. Mas o que aconteceu com o Titanic é o que se sabe mesmo. Ele bateu. Você sabe que bateu no iceberg. me surpreendeu nesse livro, porque você tinha falado no último episódio, você prefere não conversar tanto de Titanic, porque... Não, pelo contrário, eu não publico nada do Titanic. Você já falou? Eu faço só passar raiva nele. Mas nesse livro aqui, você conta uma história que está relacionada com o Titanic. Ah, da sobrevivente? É, da sobrevivente. Sim, porque esse é um caso realmente bem curioso, não por ela ter sobrevivido ao Titanic, porque apesar de ter morrido 1.200 pessoas, sobreviveram 700. Então, tem uma quantidade de pessoas sobreviventes foi expressiva. Aliás, é por isso que a gente conhece tão bem a história do Titanic, porque teve tanto sobrevivente, né, que é possível montar a história do Titanic. Mas esse caso, a Violet, né, Violet, ela era uma enfermeira que ela era argentina, na verdade, havia nascido na Argentina, mas de família inglesa, e teria já voltado para... Já vivia na Inglaterra, quando ela decidiu trabalhar como camareira nos transatlânticos, que era o início da fase áurea dos transatlânticos, que foi o início do século XX, né? Início 1910, por aí, 1905. E ela resolveu trabalhar como camareira, mas o interessante é que não é ela ter sobrevivido ao Titanic. O interessante é que ela sobreviveu a 3 naufrágios. Nossa, caramba. O Titanic foi um deles só. Ela primeiro... isso? Rapaz, não dá pra entrar com um barco com essa moça, não, é? Pois é. Você tá louco? O primeiro foi um outro navio da mesma empresa do Titanic, que chamava-se Olympique, que era um navio grande também. E o Olympique teve um acidente na saída de um porto, e ela sobreviveu ao naufrágio do Olympique. E aí ela foi colocada no Titanic para a viagem inaugural e ela sobreviveu ao naufrágio do Titanic. Inclusive, tem um detalhe interessante, ela sobreviveu à história ao Titanic porque ela foi uma das pessoas que teve a sorte de ser colocada numa baleeira, num barco, né, de socorro. E quando ela fez isso, entregaram para ela, no meio do tumulto, um bebê. E ela ficou com o bebê no colo, e ela foi resgatada no dia seguinte pelo Carpete, pelo outro navio, e o bebê também foi resgatado. Nunca se soube exatamente que bebê era aquele, tá? Não. Mas a gente vai chegar lá. E aí ela sobreviveu ao Titanic, mas ela, mesmo assim, era o segundo naufrágio dela, mesmo assim ela não abandonou a profissão. E aí, quando começou a guerra, a Segunda Guerra, ela foi trabalhar como enfermeira, que ela era de fato enfermeira, num navio hospital, que havia sido transformado num navio hospital, que era um ex-transatlântico, chamava-se Britannic, que foi transformado em navio hospital para atender os soldados. Ela foi trabalhar nesse navio, e esse navio foi torpedeado. Esse navio foi afundado, e foi o terceiro naufrágio dela. Ela quase morreu nesse naufrágio, porque ela passou para um barco de apoio, mas o barco de apoio dela foi sugado pela própria hélice do navio, que ainda estava funcionando, e ela acabou batendo a cabeça, teve um traumatismo craniano, mas sobreviveu ao naufrágio do Britannic. Ela já tinha uma certa idade, depois disso ela logo se aposentou e foi morar numa fazenda longe do mar. Mas ela sobreviveu a 3 naufrágios. Mas o interessante é que, em certo dia, muitos anos depois, ela recebeu uma ligação de uma voz masculina que perguntava se ela era aquela pessoa que havia recebido um bebê no Titanic. Sim. E ela confirmou, e a pessoa do outro lado desligou e nunca mais fez contato. Então, ela nunca soube
se quem ligou para ela foi o próprio Pai do menino, sei lá. ou o próprio bebê, O bebê, né? É, sim, Depois. que é o mais provável, eu acho, que tenha sido o próprio a Uhum. pessoa que ela salvou, que eu não sei por que interrompeu a história dessa maneira. Mas para mim o mais impressionante de tudo isso é que ela sobreviveu a 3 naufrágios e ela não sabia nadar. Ela morreu sem saber nadar. Caramba, Isso. mano. Se bem que eu já ouvi falar, que, tipo assim, que a água pega quem, né, quem não tem medo de dela. água. Ela com certeza vivia sempre de colete, né? É parte da sobrevivência mesmo. O que fala, tem muita coisa publicada sobre ela, é que ela era uma pessoa extremamente calma, e isso foi crucial nos acidentes que ela todos. sofreu, porque ela não entrava em pânico, Sim, né? sim. Que ela era muito focada, que era muito dedicada a socorrer os outros pela própria profissão de enfermeira, né? Que era uma pessoa excepcional. Tava em dia com a fé. Se eu for, é meu dia. E vamos lá, e vamos considerar que uma pessoa que sobrevive a 3 naufrágios, a gente vai definir como sendo uma pessoa, um baita azar ou uma pessoa de sorte, Então, né? Sorte o dela, meio azar copo. de quem tá com ela, né? Azar de ter vivido 3 naufrágios e sorte de ter sobrevivido Sorte aos dela, né? 3, não é? Se ela tivesse no barco, você entraria junto ali? Olha, aparentemente ela era meio pé quente, eu acho que entraria assim. Mas Não dá pra- a história que eu vi foi de um casal que ficou boiando em cima de uma porta. Ah, sim, então. Essa é uma outra história que envolve, você tem O razão. Titanic, né? Envolve o Titanic indiretamente, não é? É Porque, mais na o verdade, filme, né? exatamente, porque exatamente. Ela não envolve o Titanic, mas o filme que foi feito do Titanic, porque no filme o James Cameron, o diretor, criou 2 personagens, que eram o Jake e a Rose. Jake era o Leonardo DiCaprio, Rose era a Kate Winslet, que era o casal romântico da história. Para quem não viu o filme, eles sobrevivem os dois ao naufrágio, mas depois ele acaba morrendo, porque ele fica dentro d'água para que ela fique boiando em cima de uma porta, uma tábua. Ele acabou morrendo de hipotermia, mas ela sobrevive. E o interessante é o seguinte, isso não existiu, tá? Quer dizer, pode ter existido alguma coisa parecida, gente, não sei, mas o Jack e a Rose não existiram. Foi uma licença poética do James Cameron ao fazer o filme. Mas o interessante, e que eu não sei se ele fez isso de propósito por ter conhecimento da história ou foi só uma coincidência, mas o interessante é que houve um caso muito parecido, mais ou menos na época do Titanic, um pouco antes, uns 10 anos antes. Houve um caso de um navio americano, de um vapor, barcos que faziam navegação na costa americana, ele chamava-se Pulaski, se não me engano, sim, Pulaski. E esse Pulaski, ele naufragou, ele teve um barco antigo de madeira, movido a pás ainda, bem, bem precário, e ele naufragou, e um casal que não se conhecia exatamente, acabou entre os sobreviventes numa situação muito parecida. Foi mais ou menos o seguinte, era um rapaz que havia embarcado num porto anterior, que eu não me recordo mais qual era a cidade, mas ele era um passageiro humilde, então ele era um passageiro que estava praticamente na 3ª classe lá, né? E no porto seguinte, onde o navio fez uma escala, embarcou uma série de famílias, e numa das famílias estava uma moça que chamou a atenção dele, porque era muito bonita, né? E ele meio que se interessou pela moça, meio que se encantou, mas não fizeram muito contato, só um contato visual, ao que tudo indica. Só que na noite seguinte o navio afundou, o navio naufragou. E ele, que era muito safo, ele improvisou uma maneira de ficar boiando, construiu uma espécie de jangada usando um sofá, um sofá que tinha lá no convés, amarrou uns barris para ficar flutuando e se jogou no mar e ficou em cima daquilo. E era de noite, em determinado momento ele ouviu uma voz feminina pedindo socorro, ele tentou se aproximar e a hora que ele puxou era a moça que ele havia se interessado por um desses manobras do destino. E aí ficaram os dois aboletados lá em cima da balsa improvisada, até que eles foram resgatados depois, os dois. E
E reza a lenda, não sei se isso é fato, que ele, para animá-la durante essa situação que eles estavam à deriva no mar, sem saber se seriam resgatados ou não, que ele teria pedido ela em casamento. Nossa Senhora. No mar, mesmo naquela situação, mesmo mal tendo se conhecido. Não e quero ela... mais ver, não, vamos casar, você vai Que ter uma lugar, vida depois do que lugar. casamento. Foi mais ou menos isso. E eles casaram de fato, isso é que é o interessante. Eles casaram de fato. Você eu ouvi falar que tem um museu do Titanic nos Tem Estados vários. Unidos. Deve ter vários. Tem né? vários, tem vários. Quer dizer, vários. Tem mais de um. E esse que eu ouvi falar tem uma parte que tem um lugar pra você colocar a mão na água, que é a mesma temperatura que tava a água. Sim, Né? sim. E aí sim, a pessoa sente o quanto é gelada. E sim. a mulher até Aí fala. você começa a ter ideia por que morreu tanta gente. Aí tem uma hora que a mulher fala, agora mexe a mão. Que é a hora que a pessoa mexe a mão na água gelada, aí que dá o choque mesmo. É. E ela fala, tá vendo? Por isso que eles não conseguiam Porque nadar ali. o que matou as pessoas, os sobreviventes do naufrágio original do Titanic, o que matou as pessoas foi a hipotermia, foi Sim. a temperatura da água, né, que foi liquidando com as pessoas. Porque o mar no dia, todos os registros mostram que o mar estava absolutamente tranquilo. Calmo. Não era uma tempestade, não era nada, o mar estava tranquilo, mas a temperatura muito fria. Então depois, e o corpo humano perde temperatura na água muito rapidamente, né? Então as pessoas sucumbiram. Mas parece que tem pessoas que têm uma resistência maior, Sim, né? Não Sim, tem? sim, por natureza. O cara é meio peixe ali no DNA dele, né? Tem uma história, uma outra história que é impressionante também, que eu acho que foi, tá no segundo livro que está nesse aqui, que essa também virou filme. E esse filme não foi romanceado, ele só conta a história real do que aconteceu, embora usando atores. Mas de um pescador da Islândia, que era uma pessoa obesa, era um jovem, mas ele era obeso, e ele era um pescador. E a Islândia fica lá em cima, água fria. Gelada, né? E o barco onde ele saiu para pescar, o barco naufragou por um acidente que aconteceu. E ele passou... ele foi a única pessoa que sobreviveu do barco. Ele passou mais de um dia e uma noite no mar, sem nada, só ele. Não tinha nada para se apoiar. E ele sobreviveu. E a ciência, na época, os cientistas ficaram alucinados como que ele conseguiu sobreviver numa água naquela temperatura. Eu não me recordo mais qual era a temperatura, mas era muito baixa, coisa de 10 graus, 9 graus Celsius. Como ele sobreviveu? Como o organismo dele conseguiu manter as partes vitais em funcionamento numa temperatura daquela. Levaram ele depois para fazer uma série de baterias de exames na Marinha da Inglaterra. Eles queriam entender o que aquela pessoa tinha que permitiu a ela sobreviver naquela situação. A única conclusão que se chegou é que foi, na verdade, a gordura que o salvou. É o mesmo princípio das focas, né? Do leão marinho. Quanto mais gordura, você retém mais a temperatura basal do corpo. E no caso dele, por ser uma pessoa obesa, isso foi positivo. Ele foi salvo pela gordura, porque foi o único elemento que a ciência conseguiu dizer, não, pode ter sido outro, pode ter tido outros benefícios, mas esse aqui com certeza. O mais provável é a gordura dele. No caso dele serviu 2 vezes, tanto para ele boiar, né? Eu não vou arriscar dizer o nome dele, porque é impronunciável também, porque é um nome islandês. Mas o apelido dele era Gulli. Gulli, G-U-L-Y. Ainda é apelido de gordinho ainda. Né? Mas, será quanto fizeram tempo? um filme sobre o Gulli, muito bom o filme, porque não é um filme romanceado, volto a dizer, é quase um documentário, mas é feito com atores, que mostra todo o processo, principalmente o que eles tentaram descobrir depois que ele foi resgatado, por que ele se salvou. Deve estar vivo até hoje. Ele era jovem na ocasião, isso não tem muito tempo. Será que uma pessoa normal, quanto tempo que ela aguenta ficar assim na água gelada até dar uma hipotermia? Não sei te falar. Tem muito a ver com a compleição física da pessoa, com a capacidade
do organismo da pessoa e tremendamente a ver com a temperatura da água, né? Mas, numericamente, é pouco. Coisa de 30 minutos é o suficiente para você entrar num processo de perda de sentido. Porque tem uma nadadora que atravessou 2 ilhas ali sim, água fria. Na Mas Groenlândia, né? Groenlândia, né? Não, foi na... Não, do Alasca até na Sibéria, né? Do Alasca até na Sibéria. Exatamente. Nossa, mano, ali é zero mesmo. Mas ela foi numa época onde pelo menos o mar não está congelado, porque no inverno ali o mar congela, né? Ela não foi no inverno, mas claro, água quente ali não tem. A água era fria. E essa história é muito interessante. Ela atravessou... Existem 2 ilhas chamadas Diomedes. Uma que pertence, hoje em dia, à Rússia, né? Antigamente era a União Soviética, e outra que pertence aos Estados Unidos. E elas ficam exatamente no Mar de Bering ali, que é a divisa entre o continente americano da União Soviética, da Rússia. Só que uma ilha está de um lado e outra está do outro, mas o que separa as 2 ilhas é muito pouca coisa. Se não me engano, 2 milhas. É uma coisa, um estreito muito, muito curto. E ali, exatamente no meio, é feita a divisa